Olá, alunos, boa tarde. Passando aqui mais uma vez, mais um semestre, eu, professora Isolda, e hoje a gente vai falar um pouco sobre distribuição eletrônica, tá? Como é que ela fica nos subníveis, que o ano passado vocês conheceram ela nos níveis, né? Nas camadas K, L, M, N, O, P, Q. E hoje a gente vai aprender como é que a gente faz distribuição eletrônica nos subníveis. Então aqui a gente tem um átomo e a partir desse átomo eu vou distribuir os elétrons dele. Nós vamos ver aqui um átomo chamado neônio, tá? O neônio que tem o símbolo Ne, que tem o número atômico 10. Como a gente já viu na aula passada, nas aulas passadas, sobre a identificação do átomo. Então, eu tenho esse átomo, o número atômico dele, o Z dele é igual a 10. E a gente segue aquela regrinha, né? Z é igual a P, que é igual a E. Se o número atômico dele é 10, quantos prótons ele tem? 10. Quantos elétrons ele tem? 10. Então, vou distribuir quantos elétrons? 10 elétrons. Por quê? Porque o neônio aqui está no estado fundamental. Ele não é um íon, ou seja, ele não tem carga nem positiva nem negativa. Então, ele é um átomo no estado fundamental. Então, ele vai ter quantos elétrons? 10 elétrons, tá? E esses 10 elétrons é que nós vamos distribuir. Para distribuir esses 10 elétrons é que nós vamos usar esse diagrama aqui, chamado de diagrama de Pauling, como nós vimos no conteúdo da aula passada. Esse diagrama, a gente lê ele na transversal, dessa forma que está aqui as linhas em lápis, ó. Tá vendo? As setinhas em lápis. A gente não lê ele como normalmente a gente lê os livros, né? Linear. Então, a gente usa ele é lido dessa forma, sempre na transversal, na diagonal, tá bom? Aí aqui, quem é o primeiro? Eu já sei que eu tenho que distribuir 10 elétrons. Como é que nós vamos fazer? Eu vou fazer aqui uma legenda. Vou começar aqui com 1s2. O 1 é o nível de energia. O S aqui é o subnível. E o 2 aqui é o número de elétrons. Tem quantos elétrons? 2 elétrons, tá? Então, todas essas letras que a gente vê aqui, elas significam isso. O número quer dizer o nível. Que nível é? O nível 1. A letrinha, as letras que são S, P, D e F. As letras são subníveis, nesse caso aqui o subnível S. E o número que está aqui no expoente são a quantidade de elétrons, o número de elétrons, tá bom? Então, nós vamos somar os expoentes aqui, ó, nessa ordem aqui que eu vou colocar das setas, até chegar à quantidade que eu quero, que é 10. Então, o primeiro que a gente vai usar sempre é igual contar. Eu começo a contar do 8? Não. Eu sempre vou iniciar pelo 1. 1s2. Então, vamos lá. Quero distribuir 10, né? Então, primeiro, 1s2, vírgula. Quem é o próximo? Veio, agora começou aqui em cima de novo. Agora, 2s2. 2s2. Vamos somar para ver quantos eu tenho já. Eu tenho que distribuir 10, né? 2 mais 2, 4. Então, falta 6. Então, eu fui aqui, ó. 1s2, 2s2. Não tem mais ninguém agora. Foi para cima, ó. 2p6. Então, o próximo é 2p6. 2p6. Vamos somar agora. 2 mais 2, 4 mais 6, 10. Pronto, tenho 10. Acabei a minha distribuição do neônio. Distribuir 10 elétrons. Por quê? Porque a gente vai distribuir a quantidade que eu necessito, sempre que o átomo estiver aqui, ó. Então, cheguei a 10, parou. Não preciso mais utilizar o diagrama. Agora, a gente vai distribuir o átomo de cálcio, que tem o número de elétrons 20. Então, eu vou usar mais ainda um pouco o diagrama. Então, eu vou começar sempre daqui, 1s2. Então, vamos lá. 1s2. Quem é o próximo? 2s2. 2s2. Quem é o próximo? Foi para cima. 2p6.
2P6. Quem é o próximo? Depois de 2P6, 3S2, tá? 3S2. Vamos contar para saber quantos a gente tem e quantos faltam ainda. Então, aqui, ó, no expoente que eu vou contar, hein? Não é o número de elétrons. 2 mais 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Eu quero 20, então ainda falta, né? Tenho 12. Então, eu parei aqui, ó, 3S2. Aqui não tem mais, agora vai pra cima. 3P6. Então, eu tinha 12. Mais 6 aqui, agora eu tenho 18. Quem é o próximo? 3P6, agora foi pra quem? 4S2. Vamos somar agora. 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Pronto, cheguei à quantidade que eu quero, que é o 20. Pronto, encerrei aí. Agora vamos os casos, que nem todos os casos, eles são números exatos, como neônio, como cálcio. Tem aqui agora o sódio, que é um número que vai dar quebrado. Vamos ver como é que ele vai ficar. Eu vou sempre usar, não importa se é um número inteiro ou um número quebrado, eu sempre vou usar o diagrama. Sempre nessa ordem, lendo ele de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo, tá? Então aqui o primeiro é o sódio. Quem é o meu primeiro lá? 1S2. Então 1S2. Quem é o próximo? 2S2. 2S2. Quem é o próximo? 2P6. 2P6. E agora? Eu já sei, já tenho quantos? 2, 4, ó. 4, mais 6, 10. Eu quero 11, né? Falta só um. Quem é o próximo agora? Vamos lá. Tô aqui, 2P6. O próximo é 3S2, mas eu já sei que se eu colocar 2, eu vou passar. Eu vou ficar com 12. Eu não quero 12, eu quero quantos? 11. Então, eu vou usar esse aqui, ó, porque ele é o próximo. 3S. 3S. Só que eu vou colocar só a quantidade que eu quero. 10 para 11 falta quanto? Um só. Então, eu vou colocar o que eu quero. 1. Agora, se eu somar, ó, 2, 4, 6, 2, 4, 10, mais 1, 11. Tenho 11. E eu posso fazer isso? Posso. O S comporta quantos elétrons? 2. O P comporta 6. O D comporta quantos elétrons? Subnível? 10. E o F comporta 14. O que eu posso fazer com cada um desses? Eu posso usar até esse limite, o S2, o P6, o D10 e o F14, que são essas letrinhas aqui, ó, os subníveis. Que eu não posso fazer ultrapassar o limite deles. Por exemplo, S3, P8, D12, F15. Não posso ultrapassar. Quando é que eu vou poder colocar menos? Quando eu tiver neste caso aqui, ó. Ah, eu só quero tanto para completar o que eu quero aqui, ó. Aí eu posso usar menos. Vamos para outro exemplo aqui, que esse também não vai ser exato. É o cloro, que tem o número atômico 17, então a gente vai distribuir 17 elétrons. Por quê? Porque ele é um átomo neutro, né? Sempre lembrar disso. Aí então vou começar lá do início, ó. Aqui, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Tô colocando lá porque eu já conheço a ordem, tá? Mas vocês vão olhando. 3S2. Vamos contar quantos a gente já tem aqui. Então, 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Falta quantos? Eu tenho 12 para 17, então falta 5. Então, vamos ver quem é o próximo lá. Eu parei em 3S2, ó. 3S2, agora eu vou para 3P6, né? Mas eu sei que 12, se eu colocar 6, ele vai passar de 17.
né? Ele vai para 18. Então, eu não quero 18, eu quero 17. Então, aqui, ó, eu vou usar o 3P, porque ele é o da próxima, é o da ordem, ó, 3S2, agora 3P6. 3P. Só que eu não preciso de 6, eu preciso de quantos? De 5 para completar. Vamos lá, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 5, 17. Lembrando que eu estou somando o expoente aqui, ó, 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 5, 17. Cheguei no que eu queria? Cheguei. Acabou. Outro agora. O alumínio. 1S2, 2S2, 2P6, 2P6, 12, 10, né? 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Quem depois de 2P6 é 3S2. 3S2. Eu quero 13. Eu já tenho 12, né? Vamos ver quem é o próximo. Eu já tô aqui, ó. Depois de 3S2, aí vai pra cima. Em 6. Eu preciso de 6? Não, nesse caso eu tô precisando só de 1. Então eu vou usar o 3P, porque é o próximo da ordem. Só que eu preciso de 1, então eu vou colocar 1. Pronto, acabou. Agora vamos ver aqui outra coisa. Vamos supor que eu tenho só essa distribuição eletrônica. O enunciado me deu só essa distribuição. Risquei em cima. Tenho só essa distribuição eletrônica. E aí, ele fala assim, qual é o número atômico, o Z, deste átomo? Dá pra saber? Eu não tenho isso, ó. Nem sei quem é o átomo, né? Ele me pede e me pergunta, qual é o número atômico desse átomo? Dá pra saber? Dá. É só a gente somar os expoentes aqui, ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 1, 13. Então, o Z dele é igual a 13, o número atômico dele, tá? Toda vez que a gente tiver acesso à distribuição eletrônica, é só somar os expoentes que a gente terá o número atômico. Tá, outra coisa que a gente vai ver agora é o seguinte. Eu fiz a distribuição, nós fizemos essas distribuições aqui, né? E aí eu falei que igual ano passado que vocês aprenderam a fazer a distribuição eletrônica por camadas. Cada camada ela representa um nível de energia. A camada K é o nível 1 de energia, a camada L o nível 2, a M a camada M o nível 3, a camada N o nível 4 de energia, a camada O o nível 5 de energia, a P o nível 6 e a Q o nível 7. Quando a gente distribui aqui, pode se perguntar o seguinte, quantos elétrons tem na camada L? Por exemplo, faça a distribuição do elemento neônio e diga quantos elétrons tem na camada L. Só na camada L. Ó, vê que a gente distribuiu aqui, ele tem duas camadas, a K e a L, mas aí vamos supor que o enunciado me pede só quantos elétrons tem na camada L. Aí então eu vou dizer aqui, ó, neste caso a camada L tem 2 mais 6, tem 8 elétrons. Se fosse aqui o sódio, o Na, quantos elétrons ele tem e possui na última camada distribuída? Quem é a última camada distribuída dele? É a camada M. Então a camada M dele tem igual a quantos elétrons? 1, tá? A última camada é também chamada de camada de valência, tá? Que é a camada de maior energia. Aí aqui é um exemplo aqui, deixa eu ver, o cálcio. No caso do cálcio, quem é que vai ser a camada de valência? É a camada N, tá? Que tem o maior número de nível de energia, que é o nível 4. Então, no caso aqui, a camada N tem quantos elétrons? 2. Mas se ele me perguntasse quantos elétrons tem a camada M, neste caso aqui, então ela também teria 8, ó. 6 mais 2, 8. Tá bom? Então, sempre que a gente dividir, então, voltando aqui ao diagrama, o 1 refere-se à camada K, o nível 1, 2, a L, 3M, 4N, 5O, 6P e 7K. Cada camada refere-se a um nível de energia.
Por exemplo, eu posso dizer que o nível 6 refere-se à camada L? Não, porque a camada L refere-se ao nível 2. Tá bom, gente?